Essa é a nossa 11ª aula de Ciência dos Materiais e hoje nós vamos falar, né, sobre as falhas mecânicas e os fundamentos da fratura. Na aula passada, nós começamos sobre vários tipos de processos de fabricação, não só de materiais, mas de forma final do material, onde essa forma é dada ou por uma conformação mecânica, ou por uma remoção de material, ou por junção de uma parte com outra de materiais. E nesse processo por exemplo, de remoção de material, né, para mim poder remover o material na usinagem, eu tenho que fraturar, né, esse material em pequenos pedaços, né, para poder fazer essa usinagem ou dar o formato final no material. Então é importante a gente entender desde o processo de fabricação, assim como no uso do material, né, as falhas que podem acontecer devido a excesso de tensão que esse material possa ter. Bom, as falhas mecânicas, né, eles podem ocorrer por três fontes principais, né, ou três modos principais, que é a deformação excessiva do material. Então, geralmente, isso ocorre quando a gente tem um erro de projeto e que a dimensão física ele acaba sendo um pouquinho inferior do que deveria ser e a tensão acaba superando, tá, o limite de escoamento do material e o material entra em deformação e nesse caso, então, essa deformação aí com o passar do tempo, ela vai progredindo, né, e essa deformação excessiva ele pode causar aí bem dizer, falhar no desempenho do componente. Nós temos problema do desgaste ou corrosão, e o desgaste também, quer dizer, a perda de material ou por atrito ou por reação química, por algum outro tipo de processo, onde eu vou tendo aí um desgaste e uma diminuição na espessura do material, ou uma diminuição na dimensão física do material, que vai causar aí também uma falha, tá, do componente. E a gente tem aí a fratura, quer dizer, o rompimento do material sob carga, né? Então, o material não resiste a uma certa aplicação de carga, ele rompe, quebra, tá? Que pode causar um acidente que a gente chama de uma falha catastrófica. Todos esses tipos de defeitos, né, na verdade, ele está relacionado com problemas que vêm da microestrutura do material, né? Então, do processo de fabricação interfere nesse tipo de efeito da falha que o material pode ter. E, então, essa microestrutura vai depender do processo de fabricação e uma coisa muito importante que a gente tem que considerar é que quando a gente faz a fabricação, por exemplo, por usinagem, né, como a gente estava vendo na aula passada, né, por remoção de material, a gente acaba incluindo ou introduzindo no material uma série de defeitos, tá, na superfície, de microtrincas na superfície, ou mesmo quando a gente faz uma conformação mecânica, por exemplo, a estampagem ou o forjamento, a laminação, de impurezas da superfície serem empurradas para dentro do material e serem incrustadas dentro do material, que vai me causar, então, um ponto, né, de fragilidade, e a partir desse ponto eu posso ter uma falha. Então, uma coisa que é importante a gente considerar nesse tipo de falhas, tá, é que essa falha catastrófica ela ocorre sempre a partir de uma origem, de uma formação de trinca, e a propagação dessa trinca ao longo do meu material, da amostra. Então, esse tipo de propagação de trinca ou a formação da trinca, a formação da trinca normalmente ele vem do processo de fabricação ou de defeitos, tá, que a gente tem, seja de impurezas do material, que vem geralmente do processo de fabricação. E o modo como essa trinca se propaga ao longo do material, ela depende de várias coisas, tá? E dependendo de como essa trinca se propaga, por exemplo, se a gente imaginar aqui uma pequena trinca, tá? A forma como essa trinca vai abrindo, tá, ele pode me dar uma característica de material dúctil, né, quando ele começa a formar esse tipo de pontes, né, vazios e pontes na ponta da trinca, tá? Então mostra que o material ele tem uma certa plasticidade, tá? Uma característica de material dúctil, ou ele pode fazer essa abertura sem ter a formação dessas pontes, né, desse material fibroso, né? Então ele faz uma fratura lisa, que é uma característica de um material frágil. E a gente tem também um terceiro caso de fratura, né, que a gente chama de fratura por fadiga,
onde o material, ao longo do seu uso, quando submetido a tensões cíclicas, né, quando ele essa submissão da tensão, ele supera a tensão de resistência do material, ele entra uma trincazinha pequena, né, e toda vez, né, que em uma certa parte do material, essa tensão superar a tensão de resistência do material, essa trinca vai aumentando com o tempo. Né? Então, essa propagação ao longo do tempo, né, em ciclos, né, é o que a gente chama de falha por fadiga. Aqui nós temos um exemplo, né, de um cilindro metálico, né, que foi submetido à tração, e nesse processo de tração, né, a gente tem uma deformação, um esticamento do material, e aí então ele causa o que a gente chama de empescoçamento, quer dizer, uma redução da seção transversal do material, e à medida que esse material vai reduzindo a seção, eu vou aumentando a tensão, tá, até ele se romper. Então ele forma esse tipo de característica que é típico de um material dúctil, tá, que ele deformou bastante antes de fraturar. Mas alguns materiais como aços, tá, de alta resistência, de alta dureza, né, à medida que eu aplico uma carga nela, né, a hora que a fratura começa a entrar no material, sem ter uma deformação permanente, ele rompe, tá, que a gente chama de fratura frágil. Então, observando a superfície de fratura, a gente consegue distinguir se o material teve fratura dúctil ou fratura frágil. E esse é um campo, essa parte do estudo da fratura, tá, é um campo muito interessante da mecânica que a gente consegue descobrir, tá, a origem da falha, né, de um componente, né, do material, e de fazer estudos de como prevenir, tá, esse tipo de defeito no material. Só para citar alguns exemplos de tipo de fratura, né, como os materiais, principalmente os materiais metálicos, né, são materiais policristalinos e tem uma dimensão de grão aí razoável, né, de dimensão, razoável a gente fala aí de centenas de microns, né, dependendo do tamanho e da força de adesão que a gente tem entre um grão e outro, tá, essa fratura que entra, essa trinca que entra no material, ele pode fraturar no meio do grão, de quebrar o grãozinho, né, e a gente chama então de fratura intergranular, né, por meio do grão, ou ele pode contornar um grãozinho dentro do outro, né, entre um grão e outro, onde, nesse caso, né, geralmente ocorre com materiais onde você tem uma quantidade maior de impurezas, tá, e as impurezas acumulam no contorno de grão, fragilizando então essa parte da superfície do grão e dando esse tipo de característica de fratura transgranular. Bom, mas como é que esse tipo de fratura acontece? Como é que é essa propagação de trinca no material? Então, para a gente entender isso, né, a gente tem que fazer um estudo um pouquinho mais detalhado de como, né, ocorre esse tipo de concentradores de tensão, a gente chama de concentrador de tensão, que são defeitos que aparecem no material e que a partir daquele defeito, né, eu vou ter um ponto onde a tensão aplicada aumenta muito. Tá? Então, só para ter um exemplo, né, se eu tiver um pedaço, né, de material onde ele é tracionado aqui, tá, eu tiver uma falha nesse material, inicialmente, se eu quiser calcular a tensão, eu vou pegar essa área, pegar a força aplicada, então força por área, tá, eu vou ter a tensão aplicada aqui. Próximo aqui desse ponto, né, então, ou nessa região aqui onde ele não tem um vazio, essa região não vai estar suportando carga nenhuma. Então, toda a carga que deveria ser suportada por esse ponto, ele vai ter que estar sustentada por alguém, por alguma coisa, que é a região, né, na borda da falha. Tá? Então, nessa região da borda da falha, tá, ele acontece alguma coisa parecida com o que a gente viu ali na propagação da trinca, tá, onde o acúmulo, então, aqui, as ligações químicas ficam tracionadas, tá, começa a se romper, né, e então, nesse ponto aqui, a tensão, né, ele atinge valores bastante altos, que atinge a temperatura, a tensão de ruptura do material. Tá? Então, ele começa a romper, né, a partir desse ponto e se propaga, então, para fora, né, estendendo por todo o material. Esse tipo de falha, né, para prever
como é que essas falhas no material se comportam e como é que a gente consegue fazer um estudo mais aprimorado para evitar esse tipo de defeito, evitar esse tipo de propagação de trinca, a gente precisa estudar como é que essa propagação de trinca acontece nos materiais. E relacionando, então, né, a tensão aplicada ao tamanho e formato, né, ao tamanho e formato da trinca. E o formato da trinca ele é importante nesse tipo de conceito, porque quanto mais sharp ou aqui, ó, nesse ponto da falha, né, quanto menor for esse raio, né, mais agudo for esse raio, né, maior vai ser a concentração de tensão na pontinha aqui que aparece. Então, se eu tiver aqui raios grandes, né, eu vou ter um alívio de tensão nessa região. Tá? Então, é importante a gente considerar a dimensão da falha e esse ângulo, tá? O raio de curvatura na ponta da trinca. E esse fator que a gente associa a essa tensão crítica na iminência do material começar a se romper, né? E o tamanho da trinca e o formato da trinca é denominado fator de intensidade de tensão. Então, esse K1C, né, é o fator de intensidade de tensão, ele é alguma coisa que depende do material, então essa constante é uma constante que depende do material. A tensão aplicada, então a tensão limite, quando ele começa, está no limite de romper um material, tá? E o A, tá, é o comprimento da trinca. Então a gente vê aqui, né, que o K1C é um fator que ele está diretamente relacionado, tá, com a tensão aplicada. Tá? Então, quando eu uso uma tensão crítica, na iminência do corpo começar a se romper, eu vou ter aqui o K1C crítico. A gente chama de K1, né? Por quê? Porque, na verdade, o modo de propagação da trinca, ele pode ocorrer de 3 formas diferentes. Tá? Um que a gente chama de abertura por tração, o modo 1, onde você traciona a amostra e tenta abrir a trinca. Tá? O segundo modo, onde a gente faz um deslizamento ou cisalhamento do material. Então, eu deslizo uma parte do material e faço com que a tensão acumulada ele seja aqui num plano tangente. Ou eu posso fazer por deslizamento lateral ou rasgamento, né, que é o modo 3 de propagação de trinca. Então, esses 3 modos de abertura de trinca, né, é que normalmente ocorre nos materiais. E, na grande maioria das vezes, é esse modo de propagação, tá, que faz com que o material falhe. Porque, normalmente, quando se aplica essa força para abrir o material, a região resistente do material que vai se romper é só essa linha, tá? Essa linha que está aqui no fundo da trinca. Então, todo o material aqui no fundo da trinca que vai resistir a essa abertura da amostra. Tá? Enquanto que, no caso, por exemplo, de um cisalhamento, eu vou ter toda a área aqui tangente, né, de deslizamento resistindo a essa força, né, de cisalhamento para romper o material. E aqui no caso também do rasgamento, né, ou do deslizamento lateral, a área, tá, resistente do material ele é uma área maior. Tá? Ele não é só a ponta, não é só essa linha onde tem o vão da trinca. E em alguns casos, né, quando, por exemplo, a espessura do material, se essa espessura do material for muito pequena, como, por exemplo, acontece nessas embalagens plásticas, né, que a gente tem de biscoitos ou essas embalagens plásticas, onde a folha é muito fininha, quando essa espessura aqui é muito fina, essa área de resistência aqui ela é muito pequena. Então, a tensão que acumula aqui também é muito grande. E, nesse caso, essa tensão ele acaba sendo maior do que a tensão pelo modo de abertura número 1. Tá? Então, ele acaba falhando pelo modo 3, como se fosse de torção. Tá? Então, por isso que, nessas embalagens plásticas, né, qualquer cortezinho que você tem no plástico, se você rasga ele, puxa ele lateralmente, né, como se fosse uma tesoura, ele rasga muito fácil. Né? A resistência desse material a esse tipo de esforço é muito pequena. Bom, então, a resistência à fratura de um material ela é considerada uma propriedade que independe
tá, das condições geométricas e caracteriza a resistência na presença de uma trinca com ponta. Então, a gente separa ou em modo 1, ou modo 2, ou modo 3 de propagação de trinca. Então, considerando somente esses três, tá, a resistência do material vai ficar independente de outros modos de propagação. A importância desse tipo de propriedade, tá, ela é melhor visualizada então, nessa iminência do material fraturar, né, de calcular essa tensão e determinar o valor do K1C. Então, com esse valor de K1C, né, eu consigo separar um material que tem mais ou menos resistência a um certo modo de propagação de trinca. Então, quanto maior o valor de K1C, maior a resistência que esse material vai ter à propagação de trinca. Bom, então essa tenacidade, né, que a gente já viu várias vezes no gráfico tensão-deformação, né, que é a habilidade do material de absorver energia, né, deformando plasticamente até se romper. Tá? Ele decorre da combinação de uma série de efeitos, né, geralmente da propriedade de resistência e ductilidade. Então, quanto mais resistente for o material, quanto maior for o limite, né, da tensão de escoamento do material, tá? E quanto mais dúctil for o material, né, que ele aceitar mais deformação, eu vou ter aí uma tenacidade maior do material. E o que a gente chama de tenacidade à fratura, então, é a medida, né, dessa quantidade de energia necessária para fraturar o material, para romper o material durante uma deformação. Tá? E normalmente a tenacidade, né, ela é determinada no ensaio estático ou quase estático, por exemplo, como um ensaio de tração. Tá? Então, só que na grande maioria dos casos de falha, de quebra de material, geralmente ele ocorre quando você tem um pico de tensão, né, uma variação na tensão, e esse valor atinge um ponto máximo. Então, esse tipo de pico de tensão, ele ocorre não de forma estática, mas de forma dinâmica. Né? Então, muitos das fraturas que ocorrem, né, ele geralmente ocorre devido à tenacidade da fratura dinâmica, tá, do material. E a gente consegue determinar esse tipo de energia, né, chamada de tenacidade da fratura, tá, através de um ensaio que a gente chama de ensaio de impacto. Tá? E esse tipo de ensaio de impacto que a gente faz, então aplicando força não estática, mas uma força com intensidade variável com o tempo, tá? A gente faz a vários níveis de temperatura. Por quê? Porque a tenacidade da fratura, tá, essa propriedade do material da propagação da trinca, ela depende da temperatura do corpo. Quanto maior a temperatura, tá, mais maleável o material fica, mais tenaz ele fica. Então ele consegue absorver mais energia na hora de fraturar. Então a gente tem que fazer esse tipo de ensaio em vários níveis diferentes de temperatura. Então, só para a gente recordar, no caso de ensaio de tração, a gente obtém esse tipo de gráfico onde essa área embaixo da curva representa a energia para fraturar o material. E quando a gente faz ensaio de impacto, né, a gente obtém um gráfico bem parecido, tá, entre tensão e deformação, onde a gente consegue obter aí, então aqui embaixo desse gráfico, a energia, né, necessária para romper o material. Nesse exemplo que está mostrado aqui, eu tenho um gráfico de um mesmo material em temperaturas diferentes. Né? Aqui ele foi realizado a menos 90 graus de temperatura, aqui é menos 40 e aqui é menos 10 graus de temperatura. Então a gente consegue observar nesse tipo de gráfico, tá, que esse material passa de frágil, né, para dúctil. Né? Então, à medida que eu altero a temperatura do corpo, né, ou a temperatura de trabalho do corpo, eu passo então de uma condição de fratura frágil para fratura dúctil. Aqui nós temos um modelo de máquina que é usado no ensaio de impacto. Tá? Esse é o ensaio de impacto ISOD. E o ISOD, a diferença que ele tem, tá, do outro tipo de ensaio é que a fixação do corpo de prova, tá, ele é feito engastando uma parte do material. Nesse tipo de estudo, né, que a gente faz com tenacidade e fratura, eu tenho que fazer esse tipo de estudo com uma amostra, né, padronizada, com corpo de prova padronizada, com dimensões bem definidas, onde eu faço o entalhe, né,
nesse material, onde esse entalhe vai simular uma trinca pré-existente no material. Então, a partir dessa trinca pré-existente é que eu vou fraturar o material, vou fazer a propagação dessa trinca ao longo do material e calcular a energia necessária para quebrar esse material. Então, aqui, nesse tipo de arranjo, tá? O corpo de prova ele é engastado e esse entalhe ele é colocado aqui na face frontal, onde o martelo vai aplicar força, né? Vai bater e vai romper esse material durante o ensaio. E como é que eu meço a energia? Bom, nesse tipo de equipamento, né, a gente consegue, a partir de um martelo com certo peso, uma certa massa, né, que eu solto de uma certa altura, tá, eu sei qual que é a energia potencial dessa máquina, ele vem, bate na amostra, né, e vai até uma altura 2. Tá? Então, pela diferença de altura do martelo entre a parte inicial e a parte final, eu consigo calcular qual que foi a energia absorvida durante o impacto na amostra. Então, o quanto de energia a amostra absorveu para se romper. Tá? No caso do ensaio, né, de um outro ensaio de impacto, chamado Sharp, né, no ensaio Sharp, a amostra ele é biapoiada, tá? E eu aplico, então, a força do lado oposto do entalhe, criando aqui então uma tensão de flexão, e eu vou ter então tração nessa região aqui do entalhe, tentando abrir essa trinca. E então eu calculo também a energia da mesma forma. Eu tenho aqui um martelo com uma certa energia potencial, ele vem, bate na amostra, quebra a amostra, tá? Sobe até uma segunda altura, e a diferença de altura então vai me dar aí a energia utilizada para romper o material. Então eu consigo, nesse tipo de gráfico, obter aí a parte, né, da energia dentro da região elástica do material e da região plástica do material, né, a energia total. Então, normalmente, na verdade, nesse tipo de ensaio de impacto, eu meço só a energia total que foi usada para romper o material, tá? Eu não consigo obter essa energia. Isso aqui a gente consegue obter mais no ensaio de tração. Tá? E a gente consegue observar aqui que, à medida que aumenta a temperatura, tá, a energia para romper o material ele aumenta, e a grande maioria dos materiais metálicos, né, tem um comportamento parecido com isso, tá? Que ele vai aumentando a tenacidade, a fratura, à medida que eu aumento a temperatura. E eu vou ter aqui uma região de transição, que a gente chama de falha mista, né, onde você tem uma parte do material falha com fratura frágil e uma parte com fratura dúctil. Tá? Então, esse tipo de região de transição é uma região que normalmente tem uma variação de temperatura muito pequena onde ocorre essa transição, e não é bom a gente trabalhar com material próximo dessa região de transição, porque a gente nunca sabe se o material vai falhar, né, com fratura dúctil ou fratura frágil. Uma outra coisa que é importante a gente ter em consideração é que, dependendo do tipo de material, por exemplo, no caso dos aços, né, se eu pego um aço médio carbono, um aço alto carbono, tá, a fragilidade do material ele é muito diferente. Então, apesar de eu ter, por exemplo, limites de resistência diferentes entre o aço alto carbono e o aço de baixo carbono, a tenacidade da fratura, a área que eu tenho aqui embaixo do gráfico, tá, para romper esse material, ele faz com que o aço médio carbono ele seja muito mais tenaz, né, que um aço de alto carbono, de alta resistência. Isso quer dizer o quê? Que geralmente para aplicações onde você tem forças cíclicas, tá, esse tipo de material que ele vai absorvendo energia aos pouquinhos para se romper, né, ele tem uma vida útil muito maior do que um aço de alto carbono, de alta resistência mecânica. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de como a variação da tenacidade da fratura, da energia, né, para romper o material varia conforme a temperatura. Então, no caso dos aços, né, o aço doce, o aço baixo carbono, ele tem essa temperatura de transição bastante baixa, né, aqui próximo aí dos menos 60, menos 70 graus Celsius, né, onde ele passa de um material muito dúctil para um material muito frágil. Então, e essa transição ela é muito abrupta. Em um intervalo muito pequeno de temperatura, você tem essa transição. E à medida que a gente aumenta a quantidade de carbono, tá, a gente vai deslocando essa temperatura de transição para temperaturas mais altas. Tá,
E um exemplo muito comum, né, que os professores normalmente costumam mostrar para os alunos, né, desse tipo do porquê que não é bom a gente trabalhar com aços nessa faixa de transição, né, é o exemplo do Titanic. Né? O Titanic, na época que foi construído, né, foi feito todos os cálculos de resistência, né, era o navio na época mais bem projetado, né, que se tinha no mundo, e usavam aço aí nessa faixa de 0,3, 0,4% de carbono, que ele tinha uma faixa, né, de transição dúctil frágil próxima aqui, né, entre o 0 e o menos 10, menos 20 graus Celsius de temperatura. Ou seja, esse navio, quando ele entrou nas águas frias, né, e a água do mar, quando ele consegue atingir temperaturas muito mais baixas que o zero graus Celsius, né, ele consegue atingir temperaturas de menos 5, menos 10 graus, né, ele fragilizou, né, o aço do casco do Titanic, e aí então, num choque com o iceberg, ele se rompeu, né, fraturando e causando um acidente aí de proporções gigantescas. Então esse é um exemplo muito típico, né, de uma falha, de uma falta de consideração da transição dúctil frágil de um aço, né, que pode causar aí acidentes graves. Bom, uma outra influência que a gente tem nesse tipo de propagação de trinca é o raio da ponta do entalhe, quer dizer, o quanto que aquele entalhe, né, se ele é mais fechado ou mais aberto, nesse raio de curvatura do entalhe, né, o quanto que ele varia na resistência do material. Então, à medida que eu diminuo o raio de curvatura, né, a resistência ao impacto, tá, do material diminui. Né? Então, quanto maior o raio de curvatura, maior a energia que eu tenho. E a gente vê aqui, por exemplo, que no caso de materiais plásticos, né, aí com uma ponta aí com raio de curvatura da ordem de meio milímetro para menos, né, aqui de meio milímetro, se eu abaixo um pouquinho esse raio de curvatura, né, um pequeno rasgo, um pequeno defeito, ele reduz muito a resistência do material. Ele pode reduzir aí em mais de 10 vezes, 15 vezes a resistência do material. Então, na hora de eu dimensionar, né, qualquer componente mecânico, né, eu tenho que levar em consideração todos esses efeitos. E, normalmente, quando a gente faz um tipo de cálculo estático, né, a gente calcula para ele estar abaixo do limite de escoamento do material. Só que, mesmo ele estando abaixo do limite de escoamento do material, né, se esse material for submetido a um esforço cíclico, né, em alguns momentos, né, você pode ter tensões que superem esse tipo de resistência, e a presença de qualquer tipo de falha nesse material vai fazer com que uma pequena região do material atinja, tá, essa temperatura, a tensão de ruptura do material, e comece aí a ter uma propagação de trinca, né, e de fazer esse material falhar em serviço. Então, saber estudar como é que ocorre essa distribuição de tensão ao longo do material, tá, é muito importante, né, para a gente prever e prevenir, tá, os tipos de defeitos que podem acontecer e tipos de falha que podem acontecer no material. A mecânica da fratura, esse estudo que a gente faz de mecânica da fratura, tá, a gente tem que levar em consideração o método de fabricação do material, porque é no método de processamento do material que ele começa a surgir os defeitos e as falhas, né? Seja falhas internas do material, defeitos de microestrutura, ou os defeitos de superfície, né, do material. E durante muito tempo, né, para evitar esse tipo de problema, usava-se critérios, né, de projetos, por exemplo, geralmente pela indústria aeronáutica, né, que baseavam no conceito de vida segura. Então, o que seria esse conceito de vida segura? É um dimensionamento tal que, mesmo o material tendo uma certa trinca, uma certa falha, né, que essa trinca ela não vai aumentar, não vai se estender, né, até um ponto crítico durante a vida em serviço do componente. Então, esse tipo de critério, foi chamado de critério de projeto com dano tolerado, tá, onde então o tamanho crítico, né, de qualquer falha existente no material, ele só podia atingir esse tamanho crítico depois, né, de um tempo de vida útil do componente. Tá?
Então, se você falhasse antes, quer dizer, se ele atingisse esse tamanho crítico antes daquele tempo, você tinha uma falha do material. Então, para a gente poder entender direito como é que acontece isso, de como a gente consegue prever esse tipo de dano, tá? A gente precisa entender como é que a propriedade mecânica da fratura se comporta, a gente precisa entender, né, ou precisa saber detectar, tá, esses defeitos, né, através de algum ensaio, geralmente ensaio não destrutivo, então de conseguir medir o tamanho dessas falhas, né, desses defeitos no material, então para poder prever então qual que é o tempo de vida que esse componente vai ter. Só para mostrar um exemplo de como esse tipo de concentração de tensão acontece dentro do material, a gente tem um protótipo aqui de material feito com material chamado fotoelástico, tá? Onde esse material tipo fotoelástico, quando eu passo uma luz polarizada nele e esse material é submetido a uma tensão, uma distorção no material, na rede cristalina do material, tá? Ele começa a ter uma decomposição dessa luz polarizada, né, em franjas coloridas. Então, quanto mais colorido tiver o material, quer dizer que a região está mais tensionada. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que nesse canto aqui, né, onde tem um pequeno raio de curvatura, eu tenho um acúmulo de tensão nessa região. Tá? E fazendo aí um aumento do raio de curvatura, né, eu consigo diminuir, aliviar essa tensão no material. E outra coisa, né, que a gente consegue observar aqui, que um pequeno defeito na superfície do material, que ele tinha uma pequena trincazinha aqui na superfície, que era uma região até que onde não estava sendo aplicada a carga, tá? Ele foi ponto, tá, de origem que causou a trinca no material. Então, é importante a gente levar em consideração esse tipo de efeito, e esse tipo de protótipo feito com esse tipo de material, ainda hoje ele é muito utilizado para fazer estudos, geralmente de componentes que são submetidos a esforços de tensão bastante elevado, como ponta de eixo do carro, por exemplo. Né? Muito desse tipo de estudo hoje, ele vem sendo substituído por simulações, nas simulações matemáticas, mas ainda hoje, tá, para vários tipos de componentes, fazer um protótipo, tá, com esse material fotoelástico, ele ainda é bastante útil.